Olá pessoal, aqui é a professora Márcia Ferreira, professora de Física, e eu vou explicar para vocês uma questão que envolve conservação de energia, tá? Uma questão de energia mecânica. E ela é uma questão que caiu na Universidade Estadual do Paraíba e trata de um sistema massa-mola, onde um corpo de 1 kg de massa, apoiado numa superfície horizontal, está ligado a uma mola que tem uma constante de 16 newtons por metro e a qual ela se encontra comprimida a 15 centímetros, tá? E para estar comprimida esses 15 centímetros é porque o bloco, né, o corpo mais a mola estão presos por um fio, certo? Quando esse fio se rompe, a mola se distende e acaba empurrando o bloco então para frente, né? De acordo com o princípio da conservação da energia mecânica, qual é a velocidade que o corpo abandona a mola no ponto B? E essa velocidade ele quer saber em metros por segundo, tá? Bom, então, sublinhando aqui as informações, ó, a gente tem a constante da mola, o quanto ela foi comprimida, que é o x, e a pergunta, né, que é qual é a velocidade que o corpo abandona a mola no ponto B. Então, o que eu fiz? Eu anotei da seguinte maneira, no ponto A, que é aqui onde a mola está comprimida, eu tenho as informações, a constante da mola, o x, né, que é em centímetros. Veja que como a constante está em newtons por metro, o x está em centímetros, então eu preciso transformar ele para centímetros. Desculpa, para metros, tá? Para ficar igual às unidades aqui compatíveis, né? Então, 15 centímetros é o mesmo que 0,15 metros, tá? E no ponto A ainda, a velocidade desse sistema é 0, tá? Porque está em repouso. Já no ponto B, a questão, né, quer saber qual é a velocidade, então, que ele sai no ponto B, certo? Bom, como que a gente inicia uma questão de energia mecânica? Sempre comparando uma situação inicial com uma situação final. Nesse caso, eu coloquei a situação inicial como ponto A, então, o que é EM? Seria energia mecânica no ponto A, é igual a energia mecânica no ponto B, baseado na lei da conservação, tá? Não pode ser diferente. O que eu tiver de energia inicialmente, eu tenho que ter no fim. Tá? E quem são essas energias? Quem é a energia mecânica? Na verdade, é a soma das energias, tá? E essas energias que a gente conhece é a energia cinética, que está relacionada com a velocidade que o corpo possui, a energia potencial gravitacional, que tem uma relação direta com a altura que esse corpo se encontra em relação a um certo ponto de análise, e a energia potencial elástica, que tem a ver com molas ou corpos que têm uma certa deformação, tá? E então eu fiz, o que eu fiz? Eu fiz a soma dessas energias em ambos os lados, tá? Correspondendo no ponto A ao início, tá? Antes da mola ser distendida, né? Enquanto ela ainda estava comprimida, e depois em relação ao ponto B, que seria o final, certo? Bom, se a gente for analisar, no início nós não temos energia cinética, por quê? Porque o sistema ali, massa-mola, está em repouso. Então, a gente pode simplificar essa energia, certo? Porque ela, na verdade, vai ser correspondente a 0, né? A velocidade é 0, então vai dar uma energia cinética igual a 0. Então, a gente pode anular, tá? Outra energia que não existe nesse sistema é a energia potencial gravitacional. Por quê? Porque essa mola vai deslizar, esse corpo e a mola, né, vão deslizar na superfície e não tem nenhuma altura equivalente, né? Então, a energia potencial gravitacional também pode ser simplificada. Já a energia potencial elástica, não. Por quê? Porque nesse ponto A, gente tem energia elástica devido à deformação da mola, certo? Então, a gente não corta, deixa ela ali. Já analisando o ponto B, a energia cinética, por que a gente não simplifica? Porque como vai ter velocidade, e é a pergunta a ser feita, né? A gente não pode cortar a energia cinética, porque ela existe. Na verdade, a energia potencial elástica inicial vai se transformar em energia cinética, certo?
Já a energia potencial gravitacional, novamente, como eu tinha dito, ela não existe nem no ponto A nem no ponto B, ou seja, nem no início nem no fim, porque o corpo não vai ter uma altura, não vai se deslocar a uma certa altura do solo, né? E a energia elástica também não vai ter no ponto B. Por quê? Porque a partir dali do ponto B, a mola empurra o bloco e ele segue sozinho. Então, a energia elástica que a mola tinha era no ponto A. Essa energia se transformou toda em energia cinética, certo? A partir daí, a gente, então, coloca as fórmulas, tá? Que é a energia elástica é K vezes x ao quadrado sobre 2 e a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, tá? Como ambos os lados é dividido por 2, também a matemática nos possibilita simplificar. Ah, outra coisa, ó, que eu tinha esquecido, a massa do corpo é 1 kg, né? Então, nós anotamos aqui como informação que tá aqui, né? O corpo de massa 1 kg, a gente vai necessitar dessa informação, então, coloquei aqui nas informações que eu tinha esquecido, certo? Então, como eu tinha dito, como ambas os lados é uma fração divisível por 2, eu posso simplificar essa divisão, tá? Então, fica o K, que é o 16, vezes o x ao quadrado. Quem é o x ao quadrado? É o 0,15 metros. Então, 0,15 ao quadrado igual a 1, que é a massa, vezes a velocidade ao quadrado, que na verdade é o que a gente vai ter que descobrir, tá? Resolvendo a primeira parte ali, fica 16 vezes este 0,15 ao quadrado, é o 0,15 vezes o 0,15, que vai dar 0,0225, tá? E do outro lado, 1v ao quadrado é a mesma coisa que v ao quadrado, né? Fazendo essa multiplicação aqui, então, final, 16 vezes 0,0225 é 0,36, tá? E aí, como é v ao quadrado, a gente obrigatoriamente tem que extrair a raiz para saber quanto que vale essa velocidade, tá? Então, a raiz de 0,36, como é que a gente extrai a raiz de um número com vírgula? Tu analisa da seguinte forma, como ele tem duas casas depois da vírgula, quando tu tira da raiz, o número primeiro tu analisa, né, ele, e tu pensa o seguinte, ó, se fosse 36, a raiz de 36 é 6, tá? Porque 6 ao quadrado é 36. Mas, na verdade, não é 36, é 0,36. Então, quanto que vai ser a raiz de 0,36? 0,6. Por que é 0,6 e não 0,06? Pensando, né, se fosse fazer o cálculo de cabeça. Porque duas casas decimais, tirando de dentro da raiz, acaba ficando uma casa decimal, tá? E é sempre aos par, sempre um número par, por exemplo, se fosse 4 casas decimais, aqui ficaria 0,2 casas decimais, tá? Sempre a metade do número de casas decimais que tem aqui. E sempre quando ela for par, tá? Então, 0,36, a raiz quadrada é 0,6. Para tirar dúvida, a gente faz 0,6 vezes ele mesmo, e aí acaba tendo como resposta o 0,36, né? Como se fosse uma prova real. Então, essa é a resposta, que é a letra A, 0,6 metros por segundo. Ok? Obrigado pela atenção.